Nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, a última seção desse capítulo, verso 26 até o versículo 40. Atos 8, 26, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminham fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Então saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Damos graças, ó Deus, pela tua bendita palavra, e rogamos o teu auxílio agora, Senhor, quando precisamos que o Senhor nos explique por meio do teu ministro, assim como foi feito ao eunuco por meio de Filipe. Porque temos a certeza que se a explicação for fiel e as aplicações forem, Senhor Deus, de acordo com o texto, haverá não apenas salvação, mas a orientação para todos nós. Usa-nos, Senhor, para a tua glória em Cristo. Amém. Entendes o que leis? Esse é até uma pergunta que virou o nome de um livro de hermenêutica. Um livro conhecido nos seminários. Entendes o que leis? Esse tipo de pergunta, irmãos, parece revelar algo óbvio. Há uma dificuldade na compreensão do texto. E veja, falar sobre esse tipo de assunto num país onde o analfabetismo funcional é uma coisa gritante, onde as pessoas saem da faculdade sem saber escrever e muitas vezes sabendo ler, mas não entendendo o que está no texto, isso é uma coisa que parece ser muito comum e muito vista em nossos dias. Mas aqui nós não estamos falando da falência do ensino brasileiro, que não consegue entender o que está escrito. A questão aqui não é simplesmente porque a estrutura educacional de um país falhou. Não, mas a pergunta do eunuco tem a ver muito mais com uma explicação espiritual, discernimento espiritual do que está sendo feito ali. É óbvio que tem a questão do ensino, da explicação, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Mas o grande foco no texto é: se não houver
a ação do Espírito Santo, não haverá conversão. Se o homem não entender o que está escrito, não haverá compreensão e, consequentemente, conversão. A nossa religião, irmãos, ela é diferente da maioria das religiões que tem por base da fé o misticismo. Você pergunta a uma pessoa por que ela crê naquela determinada religião, e ela diz: porque eu vi um Espírito, porque o Espírito falou comigo, porque eu sinto. São coisas subjetivas. Eles explicam as suas religiões por meio do subjetivismo. Não há nada que fundamente alguma coisa palpável, alguma coisa pela qual você possa submeter a um escrutínio, ou seja, ser avaliado. Mas a religião cristã é diferente, porque o escrutínio é a palavra de Deus, é o texto. Nenhuma religião é como o cristianismo, no sentido de que toda revelação ela foi objetivamente dada por Deus. Quase todas as outras você tem, quando há um livro, você tem um livro e mais uma revelação de um suposto profeta. E é ele que tem a palavra, é ele que vai dizer como deve ser interpretada essa outra palavra, que seria a palavra divina. Então, no final das contas, você cai no subjetivismo. Mas a nossa religião não é assim. Ela é extremamente objetiva. Ela pode ser submetida ao escrutínio daquilo que ela mesmo diz ser a palavra de Deus. Você deve avaliar como o texto está sendo colocado. Por exemplo, quando Paulo vai pregar, em Bereia, e aqueles homens vão ficar, aquela igreja fica conhecida, porque Paulo pregando, veja, não era qualquer um pregando, o apóstolo Paulo pregava, e eles conferiam se o que o pregador dizia estava na Escritura, e tentando entender o que estava sendo dito. A compreensão da palavra. Nós não cremos simplesmente, e aí depois vamos entender qualquer coisa. Nós primeiro entendemos o que foi pregado e cremos. É uma religião fundamentada numa revelação que é objetiva. Não somos pagãos, não somos místicos que ficam explicando a sua religião por experiência, mas nós temos um texto que baseia a nossa fé. É uma fé segura, baseada na palavra do Senhor. Nesse texto, dois são os personagens principais: Filipe e o eunuco. Filipe, o evangelista, e o eunuco, um viajante. Então, em primeiro lugar, para você entender o que está acontecendo aqui, Filipe, relembrando o que aconteceu com ele anteriormente, ele primeiro foi ordenado diácono, no capítulo 6, e em seguida, depois do sermão de Estevão, quando, pelo sermão de Estevão e pela sua morte, houve uma expansão do evangelho com a perseguição que foi dita aqui no verso 1 do capítulo 8. A igreja passa de Jerusalém e Judeia e vai chegar em Samaria. Filipe passa a ser o evangelista que está levando a palavra de Deus a esse lugar. E ele prega, veja, no verso 4 até o verso 8, ele prega em Samaria. Depois ele desfaz o erro de Simão mágico, juntamente com o auxílio de Pedro e João. Então, havia um pregador falso naquele lugar. E aí, quando chega a verdade ela suprime aquilo que é mentira. E Simão passa a ser uma pessoa, a magia de Simão passa a ser considerada mentirosa. Veja, em momento nenhum, Filipe chegou para atacar Simão. Ele pregou a verdade. Ele pregou o evangelho. E à medida que a pregação verdadeira ela vai sendo exercitada, a mentira vai sendo refutada, a ponto de Simão passar a crer em Filipe. Veja, não é a fé verdadeira, não é a fé genuína, mas ainda assim uma fé. Ele creu no que Filipe falava a verdade, e a mentira foi calada por um tempo. Quando a mentira está calada Pedro e João, a partir do verso 14, chegam ali para evidenciar o que estava acontecendo e para ver a descida do Espírito Santo em Samaria, para que se comprove o que Cristo disse no capítulo 1, verso 8. E ali desce o Espírito Santo.
Alguns comentaristas vão dizer que a igreja foi formada em Samaria, ministros foram ordenados e os apóstolos voltaram para Jerusalém. Por isso que eles não vão aparecer mais aqui. Quem vai aparecer é Filipe. Filipe é um evangelista que ajudou a plantar a igreja em Samaria e que agora está orientando os primeiros ministros e aguardando a direção do Espírito para onde ele vai. Você vai ver que cada passo de Filipe é dado em conformidade com a ordem do Senhor. Então Filipe está em Samaria, não é preciso mais refutar a mentira porque ela foi completamente desmascarada, e aí vem a ordem do Senhor. Veja, verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. É simplesmente impressionante o que está acontecendo aqui, porque Filipe, ele abandona a diaconia para assumir o presbiterato, no sentido de assumir o trabalho do evangelista. Ou seja, ele deixa de lidar com a misericórdia diretamente e passa a lidar com aquilo que é ligado à palavra e à oração. Não há questionamento. Ele recebeu o chamado do Senhor e foi. Ele não questionou. E aí, por conta da perseguição, Filipe tem que sair de Jerusalém para Samaria. E nenhuma palavra sequer se ouve de Filipe. E agora vem um anjo para falar a Filipe: Filipe, você tem que sair de Samaria. Veja, o que é Samaria para Filipe? O lugar onde ele cala um herege, um lugar onde muitos ouvem a pregação. Na primeira sessão é dito isso, e se alegram com a verdade. Um lugar onde a igreja cresce, onde ele é respeitado. E aí chega um anjo e diz: você vai deixar tudo isso e vai para o deserto. Imagine a situação desse homem. Eu acho que eu não ouvi direito o que o anjo falou. Isso não pode ser a voz de Deus, né? Porque está dando tudo certo aqui. A igreja crescendo, eu estou sendo respeitado, o evangelho se expandindo e a mentira sendo calada. Então o lugar de eu ficar é aqui. Esse anjo se confundiu, mas a voz era clara. Um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te e vai para o lado sul. Ele diz exatamente o que fazer. Interessante, porque hoje os presbíteros, os pastores, eles têm a direção do Espírito, mas eles não ouvem um anjo diretamente falando. Aqui era necessário que o anjo falasse e dissesse: vai para tal lugar. Mas hoje nós ouvimos o anjo do Senhor dizendo: prega a toda criatura. Toda criatura deve ser evangelizada. E é essa a voz do anjo. E eu creio, irmãos, sem dúvida nenhuma, que nós somos levados pelo Espírito, que nós somos conduzidos pelo Espírito para pregar a determinadas pessoas. Porque a ordem missionária é muito ampla. Prega a toda criatura. Mas porque é exatamente aquela pessoa que você sente de Deus que você precisa dar mais atenção. Eu creio que o Espírito Santo está me levando aquilo, que eu devo investir tempo naquela pessoa. A própria providência de Deus está levando para aquilo. Você se aproximou de uma pessoa e agora você vai evangelizá-la. Mas não precisa um anjo me dizer isso, porque a palavra já disse. A palavra já falou. Por outro lado, dá para perceber aqui a limitação do trabalho do anjo. Porque os anjos queriam pregar o evangelho, mas não puderam. Esse privilégio de testemunhar e de evangelizar só foi dado ao homem. O anjo, ele ouviu a palavra de Deus e ele, como mensageiro que é, vai entregar a Filipe, mas ele mesmo não pode pregar. Se Filipe ficasse calado, Deus tinha que levantar outro homem, mas o anjo não vai pregar o evangelho. Porque não é da natureza do trabalho do anjo pregar, mas é do homem. É por isso que as pessoas se confundem nessa história, porque eles dizem assim: ora, como é que você é pecador e vem falar de pecado comigo?
Devia ser o contrário, né? Justamente porque eu sou pecador, eu conheço melhor do pecado do que qualquer um. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Alguém pode dizer, seria melhor que um anjo viesse, mas Deus disse, não, é um pecador pregando para o outro. A lógica é essa: quem é que vai me salvar? A salvação vem por um que se fez homem. É por isso que nascem heresias como gnosticismo, como todas as variações do gnosticismo que chegam até hoje, negando, né, a encarnação de Cristo, porque eles acham que a pregação tem que vir por um espírito, a pregação tem que vir por um anjo, porque não é digno de um homem pregar o evangelho. Ora, mas por um homem veio a salvação, por um homem veio a perdição, por outro homem veio a salvação. E na estrutura da revelação e da redenção do Senhor, Deus determinou que a pregação vai ser dada por um homem, não vai ser o anjo que vai pregar. E esse homem que provava da bênção do Senhor e que via a igreja crescendo, houve a ordem, vá para o deserto. No final do verso 26, o texto claramente, segundo as palavras de Lucas, ele se levantou e foi. Que frase curta, mas quanto ensino nessa frase. Ele ouviu, se levantou e foi. Ele não questionou, ele não brigou com Deus, ele só se levantou e foi. Não só no evangelismo, mas em quantas situações que Deus nos ordena, faça, e nós questionamos para poder fazer. Os pais sabem muito bem o que é isso. É dito que existe a idade do porquê, que quando a criança começa a falar e ela está tentando ali entender o mundo, então tudo ela pergunta por quê. Então ela pergunta, o que é a cadeira? Aí você diz, o que é a cadeira? Mas por que isso? Aí você responde, o quê? Mas por quê? E por quê? Ele vai tentando o porquê do porquê do porquê. E aí isso irrita tanto o pai que ele diz, por que isso? Pronto. Chega um ponto que você não quer mais responder, você perdeu a paciência, por que isso? Assim também, não apenas na explicação, mas na ordem. Tem hora que você não tem como explicar ao seu filho o que fazer, eu já disse isso aqui outras vezes, e você simplesmente diz, faça, por quê? Porque eu sou seu pai, você tem que fazer, pronto. Não vai ter explicação, é ponto. E o filho tem que entender que ele tem que fazer sem que ele precise de ter uma aula sobre a obediência. Somente Deus mandou e você faz. É exatamente este o exemplo de Filipe. Ele se levantou e foi. Foi para onde? Para o pior lugar que um evangelista poderia querer, para um deserto. Um lugar onde não tem ninguém, onde não tem multidão para você pregar. Um lugar onde há só seca, sol e solidão. Mas veja o que é que acontece no verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Qual a probabilidade de uma coisa dessa aqui acontecer? Um encontro de um evangelista com alguém que vai pelo deserto, e essa pessoa não é qualquer um, não. O texto vai começar a qualificar. Ele é um eunuco, um etíope, um alto oficial do império de Candace. Vamos tentar entender esse segundo personagem. Quem é ele? Etíope, obviamente da Etiópia. Etiópia aqui não é a Etiópia moderna, mas hoje seria o Sudão, ali no norte da África, já perto do Egito. Então ele vem de lá, ele vem de longe. Ele é etíope, veja, no nosso caso seria, ele vem do Sudão, e ele é eunuco. O que é o eunuco? O eunuco é o alto oficial que geralmente ele era castrado para que ele se dedicasse completamente ao trabalho
que foi dado a ele em confiança. Por que isso? Porque um homem, ele geralmente ele vai procurar os seus prazeres, ele vai procurar ter uma mulher, ele vai procurar ter filho, isso dá muito trabalho. Então, se ele tinha um trabalho de muita confiança dentro do império, muitos deles tinham que ser castrados para poder se dedicar completamente àquele trabalho. Então, ele é um etíope, ou seja, ele não é da linhagem de Abraão, e ele é eunuco. Ele é uma pessoa que foi castrada. Ele está sem a virilidade masculina. E depois ele diz, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace aqui não é necessariamente um nome, mas está mais ligado com um título, como Faraó, como Dario, né, como Herodes. São títulos, não são necessariamente o nome da pessoa. Então, essa rainha, muito conhecida, tinha um oficial que o nome dele era, né, o nome não é revelado exatamente aqui, mas ele era eunuco. Ele trabalhava no tesouro, veja, superintendente de todo o tesouro que vier adorar em Jerusalém. Aí vem a questão, como é que alguém da Etiópia vem adorar em Jerusalém se ele é gentil? É porque o que aconteceu, ele em algum determinado momento da vida ouviu falar a respeito, né, do Senhor Deus de Abraão, e ele passou a crer. Ele já não era mais um gentil completamente, ele era considerado alguém de Israel. Dentro do tabernáculo, dentro do templo, você tinha o lugar do judeu, daquele que nasceu em Israel, e tinha o chamado pátio dos gentios, que ficava fora. Os gentios que eram prosélitos, ou seja, eles se converteram para a religião, né, judaica, eles ficavam nesse segundo pátio. Não poderiam entrar para o pátio dos judeus, mas ficavam lá fora. E lá fora eles adoravam a Deus. E esse homem saiu lá do Sudão, da Etiópia, e subiu a Jerusalém. Quando ele está voltando, ele se encontra com Filipe. E esse retorno é marcado por um texto que ele está lendo. Ele lê Isaías. Alguns estudiosos vão dizer que eles revisavam os textos que ouviram lá em Jerusalém e aproveitavam toda a viagem para revisar o texto, o que estava sendo explicado ali, né? Então ele está lendo lá Isaías, especificamente Isaías 53, verso 3 e 4. Ele está lendo aquilo ali em voz alta. Então, o que é que está acontecendo aqui? Que movimento o Espírito Santo está dando no livro de Atos? A palavra foi pregada em Jerusalém, a palavra foi para a Judéia, a palavra chegou em Samaria. Mas todos esses que foram até agora, né, evangelizados, eles tinham uma ligação direta com Israel. Porque vocês se lembram que Samaria era uma parte de Israel que foi tomada pelos assírios ali por volta do ano 700, né? De 534, e eles, depois que foram tomados pelos assírios, eles passaram a ter uma religião completamente mestiça, né, uma religião sincrética. E por conta disso, mesmo depois, né, do retorno à religião comum, eles ainda ficaram com uma religião muito cheia de problema. Então o samaritano era considerado um judeu de segunda classe. Então houve pregação para um judeu de verdade de Jerusalém, houve pregação e conversão já para uma segunda classe dos samaritanos, e aí a gente fica esperando que chegue aos confins da terra, ou seja, chegue aos gentios. Mas esse etíope ainda não é um gentil na forma da lei, como se diz, né? Porque ele é gentil na carne, no sentido de que ele nasceu na Etiópia, mas ele já havia se declarado judeu no sentido da fé. Você entende? É o progresso da revelação. Não sai de Jerusalém e pula lá para os confins da terra, mas ele está progredindo. No capítulo 10, nós vamos ver que um gentil, completamente gentil, Cornélio, vai se converter. Mas antes de Cornélio, é um gentil que já conhecia algo a respeito do Senhor, e ele agora vai se encontrar com Filipe. O anjo do Senhor fala a Filipe, Filipe vai até o deserto e se encontra com esse homem. Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo?
Antes da gente tratar da pergunta de Filipe, veja que mais uma vez o Espírito é citado aqui. O anjo fala a Filipe, no verso de número 26, e agora o Espírito fala a Filipe: aproxima-te desse carro. Ele precisou deixar Samaria e a multidão que ele pregava para alcançar uma alma. Só tinha uma alma a ser alcançada no deserto. Mas foi essa alma que Filipe foi alcançar. Abra comigo Atos 18, por favor. Verso 9. Paulo está em Corinto. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que é que Paulo tinha conseguido lá em Corinto? Somente desavença, problema, perseguição. Ele estava pensando inclusive em retroceder, em sair de Corinto. Aí durante a noite o Espírito do Senhor vai lá e fala com ele: eu tenho muito povo nesta cidade, fala e não te cales. Eu vou sair do conforto da igreja de Samaria para o deserto. Deus está dizendo: não tem lá muito povo, eu tenho um eleito, vai e prega a ele. Se você tiver a oportunidade de durante toda a sua vida pregar para uma pessoa e ela se converter, você já deve estar muito alegre. Isso é uma característica do próprio ministério de Cristo, porque ele ia atrás da ovelha perdida. Ele disse: nenhum dos que o Pai me deu se perderá. E isso está se confirmando mais uma vez, porque Filipe deixa a multidão, organiza a igreja e passa para continuar evangelizando. Mas só é um Senhor, está no deserto, deixa ele chegar lá na Etiópia, depois ele vai para lá e prega para a cidade toda. Ele diz: não, é para pregar para um. Eu fico impressionado, irmãos, como o ministério pastoral virou agora, né, um ministério com plano de cargos, carreira e salário. Basicamente é o seguinte: você começa numa igreja pequena, ou você começa como pastor auxiliar, depois você passa para pastor titular, depois de titular você passa para uma igreja maior, e depois para uma igreja média, e depois para uma igreja grande. Aí quando você chegou naquela igreja grande, aí agora você vai, né, tentar de alguma forma os cargos na igreja nacional, procurar as autarquias da igreja para se beneficiar delas, porque eu estou crescendo na minha carreira. E aí quando você diz aquele grande pregador, tem uma alma perdida ali, ele não tem interesse. Eu não estou dizendo que todos os grandes pregadores não têm interesse por uma alma. Eu estou dizendo que muitos se venderam. Não tem problema nenhum ser pastor de igreja grande. O problema é ser vendido por essas coisas. E dizer: agora só me serve a multidão. Filipe prega a multidão e prega também para aquela ovelha que se perdeu. Voltando lá para Atos 8, pergunta do verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Em outra versão vai ser traduzido: entendes o que leis? Ele lia Isaías e ele vinha lendo em alta voz, a ponto de Filipe acompanhar o carro e ouvir, né? Existem alguns comentaristas que vão dizer que ele lia em alta voz para que os servos dele que estavam por perto pudessem ouvir a pregação, a palavra de Deus também. E aí Filipe ouve, e aí Filipe pegou o ponto de contato, ele crê na palavra. Vamos ver se ele entende.
entendes o que leis? Para mim a resposta é a melhor possível. Porque o eunuco vai dizer, verso 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Você entende agora por que no verso 27 Lucas teve que dar tanta explicação a respeito de quem é o eunuco? Ele é o eunuco em primeiro lugar, ele foi castrado. Veja o que é que a lei de Deus diz a respeito da castração. Deuteronômio 27. Perdão, Levítico 21. Levítico 21, verso 17, diz assim: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus parentes nas suas gerações em quem houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. O que tem o defeito. Veja qual é o problema. Quer dizer que a lei de Deus não é inclusivista? Não. O problema não é isso. A lei mais inclusivista é a de Deus, porque todas as tribos, nações e povos devem ouvir o Evangelho segundo está expresso na lei. Mas o que ele está dizendo aqui é o defeito que aparenta com o pecado. Esse não poderia ser sacerdote. Então, no caso, o eunuco, porque ele tinha o testículo quebrado, ele era castrado, ele não podia entrar na presença do Senhor. Ele foi deixado de fora. Isso vai ser repetido lá em Deuteronômio. Ele vai ter que ficar de fora. Então, a impossibilidade, ele é eunuco, ele é auto-oficial de Candace. Quem é um auto-oficial que quer ser explicado a respeito de um texto? Ele é superintendente de todo o tesouro, ou seja, é um homem rico. Então, esse homem de altíssima estima em Candace, ou no reino dali da Etiópia, ele agora está diante de um texto que ele diz: se alguém não me explicar, eu não vou aprender. Esse é o primeiro passo para alguém entender a verdade. Me explique. Calvino, Matthew Henry, outros comentaristas vão dizer: veja como aqui é revelada a humildade desse homem. Um homem que pede para ser explicado a respeito de um texto. Logo agora, irmãos, quando as pessoas são extremamente autossuficientes, quando você vai explicar uma coisa, o sujeito já está com o telefone na mão, já fazendo ali consulta no Google, para saber se você disse é verdade ou não. Quando quer ouvir. Porque é a época onde eu aprendo só. Onde eu sou autodidata, onde eu não preciso da igreja, onde eu não preciso de pastor, onde eu não preciso ser ensinado, porque eu tenho livro, eu tenho acesso a isso na internet, eu posso ler e aprender sozinho. Eu não preciso ir para o culto aprender, porque eu aprendo só. O texto está dizendo que esse homem rico, poderoso, disse: eu não vou aprender se não tiver quem me explique. Aí você veja como é que é a religião desses que fazem teologia de ponta de esquina. Você vai conversar com uma pessoa, é uma confusão. Porque ele pegou autor tal, misturou com outro autor tal, fez uma salada e aquilo ali é a cabeça dele. Ele não sabe de nada. Ele não sabe como se portar numa igreja. Ele não sabe como deve ser o culto, como deve adorar a Deus, o que deve fazer, porque ele não vive a vida comunitária, porque ele não é ensinado, porque ele não se submete. É da religião isso, irmãos. A religião cristã é a religião comunitária. E você está sentado, não é porque eu tenho uma cultura maior do que a do povo, não.
é porque Deus separa um para explicar o texto para o outro. É a única coisa que nos diferencia. Ele reconheceu em Filipe a autoridade para explicar, mesmo tendo ele grande cultura. Porque aqui senta o doutor, o engenheiro, o advogado, a dona de casa, o desempregado, o preto, o branco, o rico, o pobre, todos sentam e são explicados a respeito do mesmo texto. Ninguém deve se sentir inferior por conta disso. Esse homem diz: como eu vou compreender se ninguém me explicar? Ele convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele, verso 31. Verso 32 vai dizer qual era a passagem que estava sendo lida. Ora, a passagem da Escritura que estava sendo lida era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele lia, não é que ele não entendia o que o texto queria dizer, o que ele não estava entendendo é a respeito de quem o profeta está falando. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Pedro falando a respeito das Escrituras de Paulo. Ele diz, porque Paulo fala coisas que são muito complicadas de entender. Aí ele diz, como as demais Escrituras. Primeiro, ele equiparou as cartas de Paulo a toda a Escritura. Veja, é assim que há o reconhecimento do texto bíblico, é interno. A própria Bíblia ela vai entendendo que os outros textos são palavra de Deus, e Pedro diz isso na sua carta. Mas ele diz, tem pontos da Escritura que são difíceis, precisam ser explicados. Ora, o Evangelho é muito fácil de ser entendido, mas o que circunda o Evangelho não é tão fácil assim. O que levou Cristo a ir para a cruz, todo o caminho anterior, tudo o que vem depois, o que acontece ali. Então precisa que alguém explique. Aí você pode se perguntar, e no céu vai ter um pastor que vai lhe explicar? Sim, vai ter. O Supremo Bispo das vossas almas. É um equívoco pensar que quando nós entrarmos no céu, nós vamos saber de tudo. Porque aí você está com o mesmo desejo de Adão e Eva. Nós vamos continuar aprendendo lá. Só que quem vai nos ensinar é o Senhor. Até lá, nós precisamos ter pastores que expliquem o texto. Então o texto fala sobre alguém, sobre uma pessoa, e ele pergunta exatamente isso. De quem fala? O profeta está falando dele mesmo ou de um terceiro? Aí vem a resposta. E Filipe passa a explicar a partir desse texto, anunciando Jesus. Ou seja, ele está evangelizando, ele está cumprindo o papel de evangelista. O que é que o evangelista fala? Fala a respeito de Cristo. Se ele pudesse resumir numa frase o que é o evangelismo, é anunciar Cristo. As pessoas dizem assim, senta um pouquinho aí que eu vou falar sobre Jesus para você. Aí eu era um bêbado, vivia drogado, parece aquela música, né? Encontrei Jesus. Aí ele acha que isso é evangelismo. Ele fala de toda a desgraça que ele passou no mundo, aí dizia, eu encontrei Jesus. E o encontrei Jesus é só o apêndice, né? Porque o que vale mesmo é o testemunho. Com isso eu não estou dizendo que testemunho é errado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que testemunho não é evangelismo. O testemunho, ele pode corroborar dentro da evangelização. Então você apresenta a lei, você apresenta o evangelho, que é muito simples,
O Deus Pai que enviou o seu Filho, o Filho que morreu, viveu e morreu por mim, ressuscitou e que aplica essa obra por meio do Espírito. Isso aí você apresentou o Evangelho. Não leva mais do que 10 segundos. Agora, quando você vai falar do testemunho, aí você está dizendo, essa verdade eu me apropriei. O que é que você precisa? Pegar essa verdade que eu anunciei e se apropriar dela. E se anunciar Jesus. Não é falar das desgraças que você fez, do quão mal você era, de quanta desgraça você já fez no mundo, e aí no final dizer, encontrei Jesus. Porque até os ímpios sabem dizer isso. Até eles fizeram música com isso. Não é essa o nosso anúncio. Agora, o modo dele anunciar é interessante também, porque o verso 35 diz, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Isso é uma estrutura de evangelismo, irmãos. Está sendo dado aqui, começando do Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, é o mesmo autor que escreveu Atos, né? Escreve também Lucas 24, e ele dá essa ênfase pelas palavras de Jesus. A partir do verso 44. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que eu em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele está dizendo aqui, ele está pregando a respeito dele mesmo a partir do Antigo Testamento. E é uma coisa que falta muito à igreja hoje. Pregação cristocêntrica a partir do Antigo Testamento. A pobreza teológica da igreja é porque ela passa a tentar entender Cristo no Novo Testamento e despreza o Antigo. Eu preciso aprender a lidar com o Antigo Testamento e apresentar Cristo em cada texto da Antiga Aliança, porque ele mesmo diz, a Escritura fala sobre mim. Aí ele aponta o que é a Escritura, lei de Moisés, profetas e os salmos, a divisão do Antigo Testamento. E aí também não é um texto só, né? Voltando lá para Atos 8, existe uma grande crítica a respeito do sermão expositivo, né? Quando ele se apoia num texto e ele começa a expandir aquela verdade em toda a Escritura, porque isso é um movimento comum da Bíblia. A doutrina, ela não surgiu aqui e ela vai desaparecer, não. Ela surgiu lá atrás, ela está aqui e ela vai progredir. É esse movimento que o pregador tem que fazer. Mas alguns estudiosos dizem que isso está errado. Eu deveria me ater só a esse texto. Então vá falar isso também com Filipe. Porque ele, a partir dessa passagem, ou começando dessa passagem, pregou Cristo. E ele pregou tantas outras coisas que Filipe vai pedir para ser batizado em seguida. Ora, se ele tivesse pregado só Isaías 53, como é que Filipe ia pedir para ser batizado, se ele nem sabia o que era batismo? Então foram provavelmente horas de ensino, horas de repreensão, horas de doutrina. Ele passou por uma classe de catecúmenos, nós poderíamos até dizer isso. Ele foi ensinado na base do Evangelho, a ponto de, em seguida, veja o que é que o texto vai dizer, verso 36, seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Ele só pode chegar nessa conclusão se ele foi apresentado ao batismo. Então, a partir de Isaías 53, Filipe anunciou Cristo, veja, o Evangelho e o que está ao redor do Evangelho. Porque ele aprendeu sobre batismo. Veja, o batismo não é o Evangelho. Santificação não é o Evangelho. Justificação não é o Evangelho. Mordomia cristã não é o Evangelho. Eleição não é o Evangelho.
Evangelho é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 1 a 4. Acabei de falar. Deus que envia seu Filho para viver e morrer no meu lugar e aplicar a obra por meio do Espírito. Isso é Evangelho. Mas ele apresentou também as doutrinas do Evangelho. E aí vem a naturalidade da busca pelo batismo. Veja, ele já foi salvo, ele creu. Mas agora ele diz: e o que é que me impede de ser batizado? Aí começam as confusões a respeito do batismo, né? Ora, por que esse homem ele quer ser batizado? Porque é natural que o crente que acabou de ouvir o Evangelho e que sabe que o batismo é entrada na aliança, a lógica é buscar o batismo. É por isso, se você não foi batizado ainda e não tem desejo por isso, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, porque o natural é querer ter o sinal da aliança. Eu quero publicar a minha fé. Eu quero ter o sinal e selo da aliança comigo. O que é que me impede? E aí vem mais uma vez, né, a demonstração de humildade desse homem. Porque ele está se submetendo à autoridade do evangelista. Porque poderia alguma coisa impedir. Ele está considerando isso. Tem alguma coisa em mim que me impede? Se não tiver, me batize. Qual é o empecilho? E aí você vê porque a igreja não batiza imediatamente. Filipe teve tempo aqui para, né, fazer uma classe de catecúmenos extensa, com um aluno só, com toda a riqueza de detalhes, ele pôde explicar. Mas nós não temos mais isso hoje. Então o conselho precisa explicar muitas outras coisas. Organização de igreja, né, doutrina da igreja, a organização do governo da igreja. Tudo isso precisa ser explicado antes de você ser batizado. Mas não cabe ao conselho esticar demais. Até os puritanos diziam isso. Você não pode impedir por muito tempo uma pessoa de receber o batismo. Porque essa pergunta aqui está no coração dele. Por que está demorando tanto? Por que está demorando tanto? Filipe já tinha passado por uma situação negativa a respeito do batismo anteriormente, porque ele batizou Simão, e Simão acabou se mostrando um ímpio. Mas não é porque eu tive um passado ruim a respeito do batismo, que agora a gente vai endurecer ao ponto de dizer: não, aqui só se batiza com um ano e meio depois que chega. Não tem isso. Você precisa ser apresentado ao Evangelho, às doutrinas, à estrutura, e aí você é batizado. E aí, verso 37, Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A confissão de fé. Ele dá uma declaração da fé dele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí você diz: mas isso é muito fácil. Hoje a gente tem que fazer não sei quantas perguntas aqui, mas no conteúdo é a mesma coisa. Veja o que ele está dizendo: creio, a salvação é pela fé. Que Jesus, ou seja, o homem, é o Cristo, o Messias. Ele está dizendo: o que foi apresentado a respeito de Isaías, eu creio que ele, a pessoa de Jesus Cristo, é o Messias que Isaías falava. Veja quanta teologia. Ele é o Cristo e é o Filho de Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é uma pessoa humana que é um Messias que Deus enviou, e ele é Filho de Deus. Ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. Isso é uma declaração de fé, isso é uma confissão de fé. Porque ninguém vai chegar ao batismo sem dizer: creio no Senhor Jesus Cristo. E aí, depois da confissão de fé, verso 38, então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora, a maior polêmica do texto é essa aqui, porque os verbos, veja, então mandou parar o carro e ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Isso aqui é um prato cheio para o batista, né? Porque ele diz: pronto, acabei aqui com
o batismo por aspersão. Desceu a água, subiu da água. Resolveu. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Primeiro, o texto está dizendo, olhe para a sua Bíblia, verso 38. Ambos desceram a água. Então, se o texto está dizendo, né, e a conclusão é que descer a água é ser imerso, então houve 2 batismos aqui. Filipe se batizou a si mesmo e batizou ao mesmo tempo o eunuco, porque os 2 desceram a água. Então foi um batismo de imersão, né? Todo mundo ali debaixo d'água. Isso não tem lógica. A defesa por meio da gramática também não serve, porque o texto vai falar, desceram a água. Veja, se fosse uma água, né, muito volumosa, geralmente a ligação no grego é artigo no plural com, né, o que vem em seguida no plural, seria as águas. A gente até usa isso. A água é quando a gente está falando geralmente de pouca água, e as águas são muitas águas. Você está no deserto, você espera o quê? Aqui o rio Nilo passando aqui no meio não é muito provável. Eles encontraram algum pouco de água e Filipe desceu, porque a água sempre está abaixo do nível que você está. Se a água estiver acima, ela já inundou, então ela precisa estar abaixo. Sempre você vai descer a água, você nunca vai subir a água. Então eles desceram a água e houve ali a aspersão. Se há dúvida ainda a esse respeito, vou tentar tirar novamente Isaías 52, verso 15. O eunuco não começou a ler Isaías 53, 3 e 4 e parou. Provavelmente ele vinha lendo, ele conhecia o texto de Isaías e falou sobre aquilo. E o Isaías 52, 15 fala justamente do seguinte, veja. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que ouviram entenderão. A ideia de assim borrifará admiração às nações. O causará, né, admiração, o verbo é aspergir. É porque se ele fosse traduzir aqui, aspergir, né, admiração sobre as nações, ia ser uma confusão na cabeça do homem. Mas ele está entendendo isso aqui. O capítulo 52 já falava de aspersão. No capítulo 53 fala de Cristo. Então, o eunuco, ele conhecia, né, que os rituais judaicos de limpeza não eram feitos por imersão, mas por aspersão ou efusão. Então, nós não brigamos por essa questão de forma de batismo, no sentido de achar que é uma heresia batizar por imersão, mas é um grande equívoco. Não tenha dúvidas. Aceitamos sim o batismo por imersão como batismo, porque nós não temos esse problema com quantidade de água, né? Mas o batismo, certamente, desde o Antigo Testamento, ele era feito por aspersão, e esse não é um bom texto para falar sobre imersão. Voltando lá para Atos 8, verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Fica claro que a única missão de Filipe era pregar uma pessoa. Ele pregou, o Espírito Santo arrebatou ele e levou para outro lugar. E aí fica somente o eunuco. Adiante na história, esse eunuco ele vai descer para a Etiópia, que fica no norte da África. E você imagina quantas vezes ele contou essa história aqui? E quantas pessoas se converteram pelo anúncio do mesmo Cristo? Dali da África, quem vai vir? Quem são os grandes nomes africanos do Evangelho? Agostinho, Cipriano e Tertuliano. Pelo menos 3 pais da igreja, muito provavelmente, foram evangelizados depois que o eunuco chegou ali.
E aí você diz: para que eu vou evangelizar uma pessoa só? Porque daquela pessoa, uma nação pode se converter. E Deus pode levantar, depois daquela pessoa, homens como Agostinho, Cipriano e Tertuliano, que fizeram tanto bem para a Igreja de Cristo. E aqui se cumpre também as afirmações do Antigo Testamento. Se você ler comigo, Salmo 68, verso 31. Volte comigo. 68, 31. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. A promessa é que o Senhor vai resgatar a Etiópia. Os salmos já diziam isso. A gente canta isso, irmãos. As promessas do Senhor. Agora Isaías capítulo 56. Isaías 56. Verso 3 a 8. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O eunuco já era profetizado, ele vai ter um lugar na casa do Senhor. O coxo, o cego, aquele que ninguém acreditava, aquele que estava tão inundado no pecado que você dizia: esse aí não tem salvação. Ele era gentil e eunuco. Pela pregação de um evangelista, a vida dele mudou. Quem é a pessoa que você acha que nunca vai poder se converter? Que é tão dura de coração que você diz: não, essa daqui não tem jeito. A profecia é essa, para os que estão longe e vão chegar perto. O que é que toma conta do coração daquele homem? Voltando lá para o final do capítulo 8, verso 39. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Isso já havia acontecido no verso 8 do mesmo capítulo, e houve grande alegria naquela cidade. A maior alegria do homem, irmãos, é essa aqui. Ele estava longe de Deus e ele foi aproximado do Senhor. Bem-aventurado o que tem os seus pecados encobertos, ou seja, feliz o homem que tem os seus pecados encobertos. Pela a obra evangelística de Filipe, esse homem encontrou o Senhor Jesus Cristo numa situação completamente adversa, sendo ele eunuco, chefe de um tesouro, gentil e estando no deserto. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Quem é a pessoa que Deus não pode salvar? Ele salva qualquer um, irmãos. Agora é preciso que seja explicado o texto. Por isso precisamos de pastores. É preciso que seja evangelizado todo homem. É por isso que Deus deixou uma obrigação para você. Pregue a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Damos graças ao Senhor
pela tua palavra que foi explicada aos nossos ouvidos e trouxe mais uma vez salvação, exortação e alegria aos nossos corações. Nos faz, Senhor Deus, ser terra fértil para a pregação, que nós possamos, Senhor Deus, também repassar aquilo que ouvimos para aqueles que precisam da tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos